nesse mundo aqui, Senhor, nos dá graça. Nós te damos, aleluia, nós regozijamos, alegramos na tua presença, Senhor. Eu apresento teu filho nas tuas mãos agora, Senhor. Ele vai falar, transmitir a tua palavra para o teu povo, Senhor. Usa ele como teu instrumento aqui na tua casa, Senhor. Deixa, meu Deus, para teu anjo aqui no altar, até na rua, Senhor. Cumpre-nos com teu sangue precioso, meu Pai da glória. Amém? Glória a Deus, amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para a igreja, amém. Glória a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias em Filipenses. Quero dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, nosso Deus, estar cooperando com os irmãos. Reconheço o peso da responsabilidade que me é dada de estar mais uma vez mais pregando a palavra do Senhor para os outros irmãos, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão pastor Silto, companheiro na obra do Senhor, combatendo o bom combate do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do apóstolo Aparecido, que tem sido nosso companheiro também. Que Deus abençoe. Nosso irmão Adilson, o irmão disse que viria e veio mesmo. Deus abençoe. Fiquei muito feliz em ver o irmão aqui. Eu vi o meu amigo Raul também lá no fundo. Deus abençoe. O pastor João, Deus abençoe também a vida do irmão. Glória a Deus, amém. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, do versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará. Em outras traduções estará aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar vossos assentos, por favor. Glória a Deus. O livro de Filipenses é uma entre as outras demais cartas do apóstolo Paulo para os irmãos filipenses que estavam em Filipos. Eu gosto muito das epístolas, das cartas do apóstolo Paulo. Podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele foi o veículo principal de trazer uma expansão do evangelho, das boas novas para, aleluia, a humanidade. O apóstolo Paulo, em todas as suas viagens missionárias que ele realizou, o Senhor sempre esteve presente com ele. Vemos que Deus muda o quadro, a vida deste homem. Vemos em Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, que quando Saulo, o mesmo Paulo, ele tem um encontro com Cristo, ali é o verdadeiro encontro com o próprio Filho de Deus. Como foi lido aqui esta noite, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo, se nós meditarmos os capítulos adiante, ele vai dizer semelhantemente: sigamos o mesmo exemplo de Cristo, que não teve por usurpação, não teve por vanglória, por orgulho, por soberba, ser igual a Deus. Em Colossenses do capítulo 1, do versículo 19, diz que toda a plenitude, ou seja, todo o atributo divino habitava no Filho de Deus. No livro aos Hebreus, aleluia, o próprio Yahvé, o próprio Deus, o próprio Criador, ele vai dizer dessa forma: o meu filho primogênito eu introduzi no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus, ele existe
antes de tudo o que conhecemos hoje existisse, na criação do mundo, a palavra de Deus estava, o Filho de Deus era a palavra de Deus. Nele temos a vida, nele temos a salvação, nele temos a redenção. E quando Paulo escreve essa carta direcionada para os irmãos filipenses, aleluia, os irmãos filipenses, os irmãos de uma igreja, são os irmãos que muito agradaram o coração do apóstolo Paulo, porque Paulo ele vai dizer que, ele começa dizendo que os irmãos tinham cooperação na obra de Deus. Os irmãos eram unidos, os irmãos realmente viviam. Os Salmos 33, se não me engano, eles realmente eram unidos, não era algo de falsidade, não era uma máscara, eles de fato eram unidos. E como não agradar o coração de Deus quando os irmãos são unidos, aleluia, quando os irmãos se reúnem, aleluia, para louvar ao Senhor, para salmodiar ao Senhor, ao entrar nos atos do Senhor, apresentar louvores de gratidão a esse Deus. Então perceba que os irmãos filipenses são os irmãos que agradaram o coração do apóstolo Paulo, porque Paulo ele era o fundador, o semeador do evangelho. Ele era aquele que plantava as igrejas. Em todas as viagens de Paulo, viagens missionárias estas, ele sempre abriu igrejas e sempre deixou lá, irmão, pastor João, diáconos, obreiros, responsáveis por aquela obra. Todo pastor, todo líder, ele sabe a importância de ter pessoas que ele possa confiar, de ter pessoas que na sua ausência ele possa confiar. Uma pessoa de responsabilidade. Nenhum pastor irá se agradar de um líder irresponsável, de um líder que não apacenta, que não cuida, que não zela, que não orienta, que não aconselha. Oh glória! Se colocarmos alguém na frente de uma liderança para tomar conta de um grupo, esse líder, se ele não for responsável, todo o grupo, todos os membros, todos os componentes irão se perder. Aleluia! E Paulo agradava dos seus obreiros que estavam em Filipos. E ele vai dizer no versículo 6: por certo que aquele que começou a boa obra, em outras palavras, Paulo estava dizendo, o dono da obra, o dono da chamada, aleluia, foi lido aqui, o doador, os dons do Espírito. E quem é o doador dos dons espirituais? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele aperfeiçoa a obra. Estou pregando aqui esta noite para irmãos que têm um chamado de Deus, ao dizer e falar dos irmãos que estão à minha retaguarda, homens de Deus, responsáveis na obra de Deus, e talvez se esquecemos do dono da chamada. Mas eu quero dizer nesta noite que aquele que vos prometeu, ele é fiel. Eu vou repetir de novo: ele é fiel para aperfeiçoar, para fortalecer a chamada, o ministério, porque é dele, a chamada é dele. Ele pode levantar a mão nessa noite. Alamandarabachanabacandarácia, Uramandarabaceribicantiodeberraia. Só quem sabe que ele é fiel para aperfeiçoar este ministério. Tem pessoas aqui, me diz o Espírito de Deus,
que estão querendo enterrar o que Deus te entregou, o chamado que Deus confiou na tua vida, mas não é para desistir, não é para enterrar. Ele está dizendo: eu sou fiel, sou fiel, sou fiel para aperfeiçoar a minha chamada na tua vida. A mente tem fogo, porque ministério, dom, chamada, tem que ter fogo, tem que ter fogo no altar. Levíticos no capítulo 6 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não perca a presença do Espírito de Deus, não perca a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Levante a tua mão, abra o teu coração e receba deste fogo, receba desta graça, receba desta unção que desce hoje aqui. Aleluia. Diga para todo mundo ao teu lado, diga para ele, diga para ela: hoje este culto é um culto de renovo. Deus te trouxe aqui para renovar esse ministério, essa chamada. Eu quero dizer para o irmão Adilson, ele é fiel, meu irmão. Vai louvando a Deus na sua pouca força, vai adorando a Deus na sua pouca força, porque ele é fiel para cumprir as promessas dele. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Repreenda a frieza espiritual, repreenda o desânimo espiritual, o desânimo que não deixa você orar, o desânimo que não deixa você jejuar, a frieza espiritual que não deixa você buscar mais a Deus. Repreenda aqui esta noite, repreenda aqui esta noite. Aleluia. Tem muita coisa aí em nosso meio, irmão, ou melhor dizendo, que quer entrar, quer se infiltrar no nosso meio. Tem cara de coisa de Deus, tem aparência de coisa de Deus, até parece que é de Deus, aleluia, mas é veneno na panela, é veneno na panela. Em nome de Jesus, receba o discernimento espiritual para você saber o que é de Deus e o que não é. Aleluia. Somos a igreja do arrebatamento, somos a igreja do arrebatamento. A juventude já louvou aqui: volta logo, Jesus, porque estou com saudade de casa. Miqueias 2, versículo 9 e 10 diz: levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos e andai, porque aqui não é o nosso descanso. A palavra de Deus diz que se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Não sou eu que diz, é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz. Às vezes queremos ou ficamos focados somente no trabalho, na faculdade, nos estudos,
eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o nosso tempo está acabando, igreja. Somos a igreja do arrebatamento. Somos a igreja do arrebatamento. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos, quando Jesus ressuscitou e voltou, retornou para os céus, o primeiro mártir da igreja, Estevão, quando ele está sendo prestes a morrer apedrejado, ele olha para o céu e ele diz: eu vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Ele está do lado de Deus hoje. Esses nossos irmãos foram os irmãos da igreja primitiva, são os irmãos que iniciaram o ministério, e por causa dele estamos hoje aqui. Quantos pastores talvez você se lembre que eram abençoados, eram homens de Deus, mulheres de Deus, só que hoje estão dormindo no Senhor. E nós somos, aleluia, a igreja do arrebatamento. A palavra de Deus vai dizer, porque é o mesmo Senhor, o Filho de Deus, quando Ele voltar, Ele voltará com um alarido e com voz de arcanjo. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que o autor, ele começa dizendo, continua dizendo: e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele e nos encontraremos com Ele nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Prepara a tua veste, prepare a tua vida, prepara. É o tempo de preparar. O que você tem em casa, não tenho nada, tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. É somente disso que Deus precisa para fazer um milagre acontecer, para operar uma grande obra. Levante a tua voz e adore a Ele. O grandão, Ele é poderoso para estremecer as obras de Satanás e te dar vitória. Glória a Deus. É tempo de nós buscarmos a Ele. Quem somos nós? Será que somos verdadeiramente trigos, ou se somos joio? Joio, ele é muito semelhante ao trigo, tem a aparência de homem de Deus, de mulher de Deus. Ele está em nosso meio, ela está em nosso meio, mas é joio, não tem grão, é só palha. E a palavra de Deus diz, o dono da seara vai dizer para os seus trabalhadores, quando chegar o tempo da colheita, recolhei o joio, amarre o joio, separe o joio do trigo e coloca para queima, reserva para queima, porque crente que não tem grão, crente que não produz fruto, ele irá para a queima, ele irá para queimar. Mas se você está produzindo fruto, Jesus vai dizer em João 15: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, vós sois os ramos do galhos, quem estiver em mim florescerá, frutificará. Aonde você está firmado,
firmado, meu irmão? Qual é a tua firmeza? Qual é a tua rocha? Você está firmado em o quê? É no desânimo? É na calúnia?